Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Esse é o meu texto preferido da Bíblia. O meu livro preferido é João. Vocês já viram eu falar uma semana inteira aí só sobre os milagres, né? Mas tem tantas outras coisas. Só que o João escreveu também o livro do Apocalipse. O Evangelho de João foi o último livro a ser escrito. Antes ele escreveu o livro do Apocalipse. O que significa Apocalipse, você sabe? Revelação. Então na Bíblia que foi traduzida para o latim, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, né? A Bíblia que foi escrita em latim, o pessoal pegou e foi traduzir para o latim. E resolveram pôr os nomes dos livros de acordo com as primeiras palavras que apareciam. Então você pega Gênesis. Gênesis significa o princípio, porque a primeira palavra do livro é o princípio. Apocalipse, a primeira palavra é revelação. Por isso que o nome significa revelação. Se você pegar em inglês, você vai ver que é traduzido, né? O livro de Apocalipse lá está escrito revelação em inglês. No português acharam melhor deixar em latim. E aí muita gente tem medo do Apocalipse, né? Mas o Apocalipse nada mais é do que uma revelação. Não são todos aqui, são dessa época, né? A maioria aqui, todo mundo é jovem, mas na minha época a gente tirava foto e não sabia como ficava a foto. Porque a gente tinha que levar para revelar a foto. Então a gente tirava umas 10 fotos para dizer assim, ó, vai que uma queima, né? E você só ia descobrir quando você revelava a foto. O que significa revelar? É mostrar conhecido. Se fazer conhecido, desculpe. Quando a Bíblia chama o livro de Apocalipse de revelação, ela está dizendo que o livro vai revelar, vai fazer conhecido algo importante. O quê? E aí diz assim, revelação de Cristo Jesus. Para que serve o Apocalipse? Para revelar Cristo. Cuidado com quem quer pregar o Apocalipse só revelando besta, dragão, bicho, medo. Em nenhum momento João quis revelar isso. Isso é só uma figura de linguagem para as pessoas entenderem uma ilustração que nem todos podiam entender, só quem pesquisa. Mas em nenhum momento João quer mostrar bestas, inimigos, pragas. Ele quer revelar Cristo. O Apocalipse é para revelar Cristo. Vamos ler esse texto que para mim é o mais bonito da Bíblia. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. E eu vou dividir o meu sermão em duas partes. Primeiro eu vou ler o texto. E aí vem as duas partes. Primeiro eu vou fazer uma parte para as crianças, depois eu vou fazer uma parte para os adultos, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 21. Diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E agora vem o meu verso preferido, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá pranto, nem luto e nem dor, e a morte já não existirá, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. João teve uma passagem para o céu, um embarque, e ele viu o céu. E algumas coisas ele viu interessante. E a partir do capítulo 21 são interessantes. E ele vai até o capítulo 22 descrevendo essa cena. Cadê as crianças aqui? Levanta a mão. Todas as crianças. Olha, tá cheio de criança aqui. Que bênção. Quem está perto depois tem que dar um abraço em vocês, tá bom? Porque hoje é o dia de vocês. Hoje é o dia da criança adventista e do aventureiro. Deixa eu perguntar para vocês. Quem quer ir para o céu aqui? Eu quero ouvir. Isso aí. Vou perguntar de novo. Quem quer ir para o céu? Agora sim, agora eu ouvi bem. O que você quer ver no céu? Tem alguma criança que quer falar assim: eu quero ver Jesus, muito bom. Que mais? Deus, que mais? Um avião no céu, faz sentido, né? Que mais? Fala você lá atrás.
Deus, isso aí. Você quer falar? Um helicóptero no céu também, né? Esse não precisa muito, é só você olhar de vez em quando, passa um aí, né? Um balão, né? Um avião também. Mas eu estou falando do céu lá com Jesus. Sabe por que eu queria ir para o céu? Porque um dia eu vi que no céu não vai ter mais morte. E quando eu era criança, eu morria de medo de entrar na água com medo de me afogar. E um dia eu ouvi que no céu não vai ter mais morte. Então eu pensei o seguinte: eu vou poder entrar no céu, eu vou poder entrar no mar, na água, no céu, e eu não vou morrer. Eu posso ficar lá embaixo o tempo que eu quiser. Já pensou que legal? Sim, né? Que mais que você acha que vai ter legal no céu? O quê? Animais. Qual animal você quer ver pertinho, brincar? Um leão, imagine. Um dia eu entrei numa jaula de um leão, lá na Argentina. Só que aqueles lá ficavam meio drogados lá, né? Não sei se você já viu aquele zoológico lá, né? Mas eu fiquei com medo mesmo assim, entrando lá, aquele bicho é muito forte. Já pensou no céu, ver eles andando? O que você queria falar? Dinossauro, já pensou? Será que vai ter dinossauro no céu? Acho que vai, né? E eles vão ser grandes, né? Já pensou escorregada do pescoço do dinossauro? Isso é legal, né? Que mais que vai ter no céu? Lua! Você quer conhecer a lua? O que você quer fazer na lua? Cavar na lua, um arqueólogo na lua. Ela já está cheia de buraco, né? Faz sentido. Mas quando a gente começa a pensar no céu, a gente tem que pensar como uma criança mesmo, né? Você já parou para pensar quantas alegrias a gente vai ter no céu? Quantas experiências diferentes? Eu fico pensando a experiência de voar. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião. Não sei se alguém já teve a mesma experiência. A minha mãe, essa semana, foi viajar pela primeira vez. Ela me contou que ela estava tremendo de medo. Tem gente que morre de medo, né? Mas já pensou você viajar sem nada? Tinha uns teologanos aqui, na Semana Santa, né? E um deles, ele pulou de paraquedas de cima de um balão. Então imagina, ele voou de balão e depois pulou. Eu fiquei pensando, eu não tenho coragem de fazer isso. Nem de subir do balão. Eu quase fui uma vez daqueles amarrados que tinha no Parque Barigui. Não sei se aqui em Portugal já teve. Aí amarrado é mais seguro, né? Mas quem gosta muito de balão é padre, né? Lembra da história lá, né? Aquele lá foi mais corajoso, né? Mas já parou para pensar quantas oportunidades diferentes nós vamos ter no céu? Tem alguma criança que quer falar mais alguma coisa? Fala. O sol, você quer conhecer o sol? E o sol não vai queimar, né? Não vai queimar a gente. Já pensou? O sol é uma estrela. E a gente vai poder conhecer todas as estrelas. Você já viu um céu estrelado? Você já pensou um lugar sem poluição, vendo todas as estrelas? Eu quero ir para lá, né? Eu quero ir para lá. Você quer falar? Você está com a mão levantada um tempão, não te vi, desculpa. Você quer conhecer as estrelas, que legal. O que a gente precisa fazer para ir para o céu? Me ajudem agora. Alguém quer falar? Pode falar. Você quer falar lá no fundo? As pirâmides. As piranhas. Lá no céu é bom que as piranhas não vão morder, né? Aqui fique longe das piranhas, tá bom? Não é bom conhecer, não. Você tem medo de aranha ou não? Tem? No céu não vai precisar ter medo, né? Porque as aranhas vão ser todas boazinhas. Irmãos e crianças, o que a gente precisa para ir para o céu? Eu não entendi. Obedecer. Obedecer me leva para o céu? Será? E agora? Eu estou perguntando sobre a nossa passagem. O que você precisa? Se eu não conseguir obedecer sempre, eu vou para o céu? Então no céu só vai ter gente obediente, certo ou errado? Mas se de vez em quando a gente faz uma coisinha que a gente não queria fazer, mais ou menos, né? Não tem vezes que a gente tenta obedecer, mas não consegue?
Tem, né? Eu vi que vocês balançaram a cabeça, mas vocês estão com medo dos pais, né? Estão do lado, né? Os pais de vocês têm que obedecer. Porque eles querem o melhor para nós. Mas do céu, primeiro, sabe o que você precisa fazer? Você precisa amar Jesus. E quando você ama Jesus, você vai para o céu. Quem ama Jesus aqui? Eu quero ouvir. Aê! Todo mundo que ama Jesus tem passagem para onde? Para o céu. Então deixa eu perguntar de novo. O que preciso para ir para o céu? Agora me ajuda. Como que eu amo a Jesus? Lendo a Bíblia. Que mais? Orando. Quem ora aqui? Quem lê a Bíblia? Também. Quem sabe ler ainda, né? Quem não sabe ler, mas tem uma Bíblia de desenho? Quero ver. Ah, aqui, ó. Legal. A gente conhece Jesus lendo a Bíblia e orando com Ele. Como que a gente ora? A gente ora como se a gente conversasse com Deus. Tá bom? Então, se alguém perguntar para vocês, algum amiguinho, o que eu faço para ir para o céu? O que você responde? Amar a Jesus. Muito bom. Agora eu vou falar com os adultos, tá bom? Porque eu tenho que terminar o sermão falando com os adultos. E vocês podem prestar atenção também. Irmãos e irmãs, vamos voltar para Apocalipse 21. Qual foi a primeira coisa que João percebeu quando ele viu o novo céu e a nova terra? Vocês prestaram atenção? Qual foi a primeira coisa que ele percebeu? O mar já não existe. Quem gosta de praia aqui? Eu gosto de praia. E quando eu li esse texto pela primeira vez, me deu uma tristeza. Como assim não vai ter mar no céu? Mas aí você começa a ler e você chega no capítulo 22. E o que diz no capítulo 22 de Apocalipse? Vai ter mar ou não vai? Como que vai ser o mar no céu? Lá vai ser como um mar de vidro, um mar de cristal. E eu ficava pensando, nossa, não vai dar para mergulhar, né? Porque se você se jogar, você bate a cabeça. Mas daí você vai entender o seguinte, não é que lá o mar vai ser de cristal, de vidro. Ele vai ser tão transparente que vai parecer um vidro. Eu tive a oportunidade, junto com a Fer, da gente passar lua de mel lá no Nordeste. Foi a primeira vez que eu fui. E eu vi uma água tão diferente aqui do sul da praia. E a gente foi numa praia que a água era totalmente transparente. E quando vinha a onda, literalmente eu entendi esse texto. Parecia um vidro. Porque eu conseguia ver através das ondas. Agora imagina no céu. Quem sabe quem é surfista, quem tem casa na praia, quem gosta de ir lá, fala, como assim não vai ter mar no céu? Calma, vai ter mar. Mas por que João fala que não vai ter? É sobre isso que eu quero falar nesses poucos minutos para você. Eu descobri alguns motivos do porquê não vai ter mar que o João viu no céu. Por que ele viu isso? O primeiro motivo, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia. Em Miqueias capítulo 7, verso 9. Miqueias é um livro difícil de achar. Deixa marcado aí Apocalipse 21, tá bom? Miqueias capítulo 7, verso 19. Miqueias capítulo 7, verso 19. Primeiro motivo, por que não vai ter mar no céu? Eu quero dar uma dica, né? Se você não está achando Miqueias, procura lá entre Gênesis e Apocalipse, né? Está ali no meio, ali, está folheando. Vou ler aqui, ó. Diz assim, ó. 7:19. Diz assim, ó. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde, irmãos? Por que não vai ter mais mar no novo céu e na nova terra? Porque o mar... Eu vou vir para cá, senão vou derrubar essa bexiga. Porque o mar é o cemitério dos pecados. A Bíblia diz que quando você peca, você pede perdão, Deus pega o teu pecado e joga onde? Nas profundezas do mar. Amém ou não amém? Você vai falar um amém mais forte quando você descobrir o seguinte.
O homem já chegou na lua, mas não conseguiu chegar no lugar mais fundo do mar. Amém? O que isso significa? Que o teu pecado está lá e ninguém consegue pegar. Tem um autor que diz assim, que Deus joga o nosso pecado no fundo do mar e coloca uma plaquinha escrito: proibido pescar. Para que ninguém pegue o teu pecado lá do fundo e jogue na tua cara. Quando você pede perdão, o que Deus faz? Ele perdoa. Se você depois ler, agora não precisa abrir, mas Jeremias 31, verso 34, diz que Deus vai apagar toda a mancha do pecado no céu. No céu não vai existir mais pecado. Quando João viu que não existia mais mar, eu podia pegar esse texto e dizer assim: o mar é o cemitério dos pecados. No céu vai ter pecado? Não vai ter pecado, amém? Porque o pecado faz mal para nós, né? Segundo motivo, se alguém puder abrir a Bíblia para mim em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Segundo motivo do porquê eu entendi que não vai ter mais mar no céu, no novo céu e na nova terra. Obrigado, irmã. Novo céu e nova terra. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Alguém pode ler com voz de radialista, mulher ou homem? Pode ler alto para nós. Eu acho que é 29, 29, irmã. Isso. 29, 29. Isso. Achou? Obrigado. O que isso tem a ver com o mar? Esse texto está dizendo assim: as coisas encobertas, as coisas misteriosas pertencem para quem? Para Deus. O que é revelado é para nós, o que não é revelado é de Deus. O que isso tem a ver? Esse dia eu estava olhando sobre o mar e eu descobri que até hoje as pessoas descobrem animais marinhos que não conheciam. Sabe por quê? Porque eles morrem no fundo do mar, e aí boia o corpo, e aí eles descobrem uma nova espécie. E normalmente são chamados de monstros do mar. E eles dizem que o mar é um lugar mais misterioso que existe, porque o homem não consegue fazer todas as suas experiências ali. Então é um mistério. Esse texto na linguagem de hoje diz assim: os mistérios pertencem a Deus. Sabe por que não vai existir mais mar no novo céu e na nova terra? Porque no novo céu e nova terra não vão existir mais mistérios. Amém? Todas as coisas encobertas Deus vai contar para você. Tem alguma coisa que você não entende? Tem alguma coisa que aconteceu na tua vida que você não entendeu? Tem algum porquê que você não tem resposta? Um dia Deus vai explicar para você. Amém? Amém. Eu lembro quando eu era teologando, eu fui fazer estágio em Curitiba, numa vila chamada Vila Leonice, e eu estava dando estudo para uma família, e um dia eu cheguei na casa dessa família, dando estudo bíblico, estava um choro, assim, um desespero, e eu não sabia o que estava acontecendo, a gente chegou assustado, eu estava com outro amigo, e a gente começou a conversar com a pessoa, e a gente descobriu o seguinte: ela tinha acabado de saber a notícia de que o filho dela tinha ido para Matinhos, e infelizmente tinha morrido no mar. Ele tinha pisado num buraco, junto com um amigo, e eles não conseguiram voltar e acabaram morrendo afogados. E eu começando o meu ministério falando: o que eu vou falar para essa mulher agora, né? E ela olhava para nós e falava assim: por quê? Por que Deus permite essas coisas? Por quê? Eu não sabia o que dizer para ela, mas eu li esse texto, Apocalipse 21. Já vai existir um novo céu e uma nova terra, e o mar já não vai mais existir mais. Não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez na tua vida tenha um porquê que você se pergunta para Deus todos os dias. Por que Deus levou meu pai? Por que a minha mãe? Por que o meu filho? Você sabe que a pergunta que eu recebo quando eu vou dar estudo bíblico é: se Deus é amor, por que existe sofrimento?
É difícil responder essa pergunta. O próximo sábado que eu pregar aqui, eu vou pregar sobre isso. Se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? É difícil explicar isso. Mas vai ter um dia que Deus vai sentar com a gente e vai explicar todos os porquês. Amém? Um dia Deus vai dizer para você o porquê que aconteceu certas coisas que você não entende. O mar é um lugar misterioso. E no céu não vão existir mais mistérios. Amém? Lá em João 13, verso 17, Jesus diz para os seus discípulos o seguinte. Verso 7, desculpa, não precisa abrir, mas só para citar. Ele diz, o que eu faço agora vocês não entendem. Mas um dia vocês vão entender. O que acontece na tua vida agora você não entende, é um mistério, pertence a Deus. Mas um dia Ele vai revelar. Amém? Terceiro motivo do porquê não vai existir mais mar, novo céu, nova terra. Por que João não viu o mar? Interessante que na Bíblia a gente vê que o mar sempre é um problema. Já percebeu isso? Eu tenho uma semana de oração que eu fiz, chamada H2O. E eu só falo sobre coisas quando tem água na Bíblia. E é interessante que dá 8 certinho, dos que eu estudei. Milagres acontecem, alguma coisa na água. Por exemplo, você tem lá o dilúvio, etc. Mas quando o povo sai do Egito, ele dá de cara com o quê? Com o mar vermelho. Quando Jesus está nesse mundo, da onde que vem grandes problemas dos discípulos? Tem várias histórias dele no meio do mar e acontecendo o quê? Tempestade. Você já assistiu a previsão do tempo, quando passa no jornal? E de repente alguém chega ali e fala assim, quem está apresentando a previsão do tempo fala assim, estamos recebendo uma frente fria que está vindo do mar. Ou uma tempestade, chuvas que estão vindo do mar. Ou quando vem aqueles climas, aquelas mudanças drásticas, vem do mar, né? O mar é da onde vem as grandes tempestades, você sabia disso? Começam no mar. Por que não vai existir mais mar? Por que João não viu mar? Porque no céu não vão existir mais tempestades. Talvez na tua vida existe uma tempestade acontecendo agora. Pode ser na tua casa, na tua família, no teu emprego, no teu relacionamento, na saúde. Jesus falou que no mundo nós íamos ter aflições. Mas Ele falou que a gente devia ter o quê? Bom ânimo. Eu gosto da história quando Pedro anda sobre o mar e ele para de olhar para Jesus, acontece o que para ele? Ele afunda, e ele afunda por quê? A Bíblia diz que ele olhou a força do vento e a tempestade no mar. E ele teve medo e afundou. Jesus tirou ele do fundo e falou assim, não tenha medo. As tempestades da nossa vida acontecem para a gente ter medo e tirar os olhos de Jesus. Você está passando por uma tempestade? Não desista. Não tira os olhos de Jesus. Continua andando. Continua em frente. No céu não vão existir mais tempestades, amém? Quarto motivo, e o penúltimo, do porquê não vai existir mais mar no novo céu e na nova terra. Você já teve a oportunidade de olhar um mapa mundi? Com certeza já, né? O que separa os continentes? O mar, o oceano, né? A gente popularmente chama de mar, né? Não quero entrar no nosso técnico aqui. Mas o mar é o maior motivo de separação. O que não vai ter mais no céu? No céu nós não vamos ter mais saudades. Essa semana é aniversário da minha... Dia seguinte é aniversário da minha avó. A minha avó já faleceu e estava lembrando dela esses dias. E me deu uma saudade dela. Minha avó era aquela que fazia aquela panqueca de banana para os netos, sabe? Eu gostava de conversar. E o primeiro funeral que eu fiz como pastor foi da minha avó. E eu tenho uma saudade dela. Uma saudade dela. Eu lembro da panqueca de banana também. Saudade da panqueca de banana que a minha avó fazia. Sabe esses detalhes que te lembram o ambiente? Às vezes você sente o cheiro, o perfume, lembra de uma pessoa. Às vezes você come uma coisa, lembra de uma pessoa, tem saudade. Coisas que a gente não consegue mais trazer agora, né? E a gente não consegue dominar o tempo. Saudade. Separação. No mar, ele causa separação. No céu, nós não vamos ter mais saudade. Amém?
No céu a gente não vai ter mais distância, porque onde você quiser ir, você vai poder ir. E não vai ter mais saudade, porque você vai reencontrar pessoas que você amou e perdeu. Eu quero ir para o céu para matar saudade. Saudade. O último motivo que eu queria falar para você, e agora sim é o motivo verdadeiro. Vai ter mar no céu, antes que você me bata no final, porque um dia eu preguei esse sermão, no final juntou um grupo de surfistas da igreja e veio falar: como assim, pastor? Não quero ir para o céu, não vai ter mais mar. Eu falei: calma, né? Em outro lugar eu fui pregar, o pessoal... zona rural, assim, pessoal meio capira, né? Quando eu falei, não vai ter mais mar, o irmão levantou e falou: amém, só o bem. Entendeu, né? O mar. Não vai ter mais o mal, nem o mar. Mas por que Apocalipse 21, quando João vê o novo céu e a nova terra, o pecado não vai ter, tempestade não vai ter, separação não vai ter, mistério não vai ter, mas o que mais não vai ter? E aí vem o último detalhe, que esse é o porquê João escreveu isso. Irmãos, quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele estava onde? Quem lembra? Numa ilha. Qual é o nome da ilha? Patmos. Se você entrar no YouTube, procurar lá, Ilha de Patmos, você vai ver até hoje onde era lá, onde João estava, e você vai perceber o seguinte: é uma ilha que tem poucos lugares de praia. É um lugar rochoso, né, que fala assim, muitas rochas. E o que acontece? O que prendia João naquela ilha? Não era corrente, não era uma parede. João estava preso a mando do Império Romano. Então imagina, pegaram João e falaram assim: esse homem tem que parar de pregar. O que nós vamos fazer com ele? Seguinte, pega uma caldeira, ferve o azeite com óleo, azeite de óleo, né? E joga João lá dentro. E ele vai morrer. João morreu? A história diz que ele não morreu. Imaginem, um milagre. Aí, o imperador viu isso e falou: esse cara aí é difícil de matar, é duro de matar. O que nós vamos fazer com ele se ele não morre? E lembra que Jesus falou, né, que João ia ser o último, e os discípulos acharam: será que ele nunca vai morrer, né? E ele foi o último, realmente, foi o único discípulo que morreu, como dizia o Chaves, de morte morrida, né? Mas morreu de morte natural. Todos os outros discípulos foram mortos. João morreu pela idade. Mas tentavam matar e não conseguiram. Aí o imperador falou: já que ele não morre, nós vamos pegar ele e vamos pôr ele lá com criminosos, no meio de uma ilha, onde não tem como ele fugir, não tem onde ele vai nem conseguir pregar. O que prendia João? O mar. Vamos ler de novo o texto para terminar? Apocalipse 21. Agora lê com isso em pensamento. Apocalipse 21. Só o verso 1. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o quê? Irmãos, eu consigo imaginar João chorando, olhando o novo céu, olhando uma nova terra, e quando ele viu, não tem mais mar. Por quê? Se no Apocalipse 22 vai falar que tem mar de cristal. E quando João olha para o mar, para o céu, a primeira coisa que ele repara, além de ser um novo céu e uma nova terra, é de que o seu maior problema não ia estar no céu mais, não ia mais existir. Por que não vai ter mais mar no céu? Fique tranquilo, vai ter mar. Mas quando João olha para o céu, ele vê que o seu maior obstáculo, o seu maior problema, não vai mais existir. Sabe, quando a gente olha para uma criança, a gente fica emocionado com a sinceridade de uma criança, né? Porque a criança não gosta, ela fala na cara, ela fala, eu perguntei, o que ela quer ver no céu? Fala lá um avião, um helicóptero, né? Ela fala o que ela está sentindo, ela fala que ela é sincera. E eu lembro que uma vez eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, eu era pastor da Escola Adventista do Portão, era capelão lá. E eu estava dando uma aula sobre o céu para o quarto ano. E as crianças começaram a gritar assim, eu perguntei, o que vocês querem ver no céu? E um gritou, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu comecei a explicar a minha visão do céu. E eu falei assim, nossa, o céu é um lugar que a gente vai mergulhar e não vai se afogar. E as crianças gritavam, oh, e eu comecei a me empolgar, né? E continuei contando. Falei, no céu você vai subir numa girafa e vai escorregar. E as crianças, oh. E eu falei, no céu todo mundo vai ser maior do que eu. E as crianças, oh. Só que nisso tinha um menininho que ele estava com leucemia. E ele fazia parte ali da turma. Porque ele estava num processo já muito avançado, tratamento, já estava sem cabelo, estava carequinha e tal.
E era um dos mais bagunceiros, mesmo assim, da sala. E ele gostava de falar. E eu, quando falava isso sobre o céu, as crianças ficaram tão empolgadas que de repente esse menino começou a levantar a mão e falar: eu quero falar, pastor, eu quero falar. E eu falei: fale, o que você quer falar do céu? E ele disse assim: se o céu é tão bom, pastor, por que a gente não vai agora? E aquela pergunta me quebrou. Se o céu é tão bom, por que a gente não pode ir agora? Por que a gente não pode ir agora? Sabe qual que é a tristeza dessa história toda? É que João vê um novo céu, uma nova terra, mas ele não vai para o céu. Onde está João? João está descansando no pó da terra. Tem um outro livro chamado Livro de Daniel. A Bíblia diz que Deus revelou para Daniel o futuro. E Daniel se empolgou. E quando ele viu aquilo, ele falou: nossa, eu tenho que anunciar isso. E Deus falou assim: Daniel, calma. Quanto a você, fecha o livro. Você vai descansar os sonos dos justos. Eu fiquei pensando nisso. Todos da Bíblia já morreram. Tirando alguns que foram para o céu, que foram privilegiados, né? Mas a maioria deles sonhou com o céu. Segurou uma passagem, né? Igual você tem na mão. Mas ainda não conseguiu entrar lá. A Bíblia diz que os que já morreram estão descansando no pó da terra. E vai chegar um dia que vai ser chamado o embarque dessas pessoas. E a Bíblia diz que Deus vai chamar pelo nome. Paulo escreveu o seguinte: ao ressoar a trombeta, nós os vivos seremos arrebatados e os mortos em Cristo ressuscitarão para ir para o céu. Vão ressuscitar para quê? Vão ressuscitar para não ter mais pecado. Vão ressuscitar para não ter mais mistérios. Vão ressuscitar para não encontrar mais tempestades. Vão ressuscitar para não ter mais saudade. E vão ressuscitar para se encontrar com pessoas, para viver num lugar onde os nossos maiores problemas não vão acontecer. Mas enquanto Jesus não vem, se o céu é tão bom, por que a gente não pode ir agora? Eu queria ter a resposta para essa pergunta. Mas a Bíblia me diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Eu sou pastor e eu já cansei de fazer funeral. Eu sou pastor e já cansei de entrar numa UTI de hospital para orar por alguém. Eu já cansei de ter que tentar explicar para alguém algo que é inexplicável nesse mundo. Mas sabe, Jesus, ele diz o seguinte: no mundo vocês vão ter o quê? Sabe o que quer dizer isso? No mundo você vai ter que enfrentar o mar. Tem hora que você vai enfrentar o mar na tua vida e sabe o que vai acontecer? O mar vai se abrir, como foi com o povo de Israel. Só que você passa o mar, chega no deserto. Porque nesse mundo pode ter um momento de alegria. Como dizia um poeta moderno, são dias de luta e dias de glória. Essa é a nossa vida. É aflição, é luta e glória. Parece que a glória é boa, mas passa, porque nesse mundo vai passar. Você pode estar sorrindo agora, mas vai passar. Você pode estar chorando, mas vai passar. Porque nesse mundo nada é eterno. Por isso que quando João olha para o céu, para a nova terra, ele diz assim: o mar não existe. E ele descansou, sem viver ainda no lugar sem o mar. Mas ele descansou crendo. Porque você vê, nos últimos versos ali, né? Vamos ler de novo, verso 4, diz assim: já não haverá, ele lhes enxugará o quê? Dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Eu fico pensando no João falando, deixa eu ir agora. E o verso 5 diz o seguinte: aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E ele deve ter falado para João, calma, escreve, porque essas palavras são fiéis e... O que você precisa para ir para o céu? A mesma pergunta que eu fiz para as crianças. Você precisa de Jesus. Jesus prometeu que um dia ele vai voltar, amém? Ele prometeu. Ele subiu ao céu e os anjos estavam junto com ele. E de repente os discípulos falaram, cadê Jesus? E os anjos falaram, está vendo esse que subiu? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. João, escreve, porque isso é fiel e verdadeiro. Essa mensagem para você que infelizmente já perdeu um filho ou uma filha. No novo céu e na nova terra. A saudade vai terminar. Isso é fiel e verdadeiro. Essa mensagem é para você que tem um mar na tua casa hoje. Isso vai passar. Isso é fiel e verdadeiro. Essa mensagem é para você que está lutando por algo no trabalho. Isso vai passar. Escreve, isso é fiel e verdadeiro. Aqui diz o seguinte: destino, novo céu e nova terra. Quem quer ir para o céu e para a nova terra aqui? Eu quero ouvir que nem as crianças. Quem quer ir para o céu e para a nova terra? Amém. Aqui está escrito: destino, novo céu e nova terra. Partida. Se você tiver uma caneta aí, escreve teu nome aí. Eu, Wellington, quero ir. E você? Escreve teu nome aí. E quando você chegar em casa, coloque isso num lugar aonde você sabe que vai precisar de forças para seguir em frente. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe, tem um lugar da nossa casa, quem sabe que é o teu lugar do choro. É o teu lugar onde ninguém está vendo. É um lugar que você pensa na vida. É um lugar onde você lembra dos problemas. Olha para isso aqui, não esquece isso aqui. O teu voo está confirmado. Amém? Jesus já pagou o preço da passagem. O que você precisa para ir para o novo céu e para a nova terra? Amar a Jesus. Amar a Jesus. Jesus ama você. Ele diz, filho, você vai sofrer, mas não desista. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vai existir um lugar que o teu mar não vai mais existir. Quantos gostariam de ficar de pé nessa manhã e dizer assim, eu quero aprender a amar Jesus mais na minha vida. Eu quero amar mais a Jesus. Eu quero amá-lo mais. Eu quero viver mais com Jesus. Sabe, tem uma música, a gente não vai cantar, mas a letra dela diz assim: com os pés na terra e os olhos do céu. Tem hora da nossa vida que a gente tem que olhar para o céu, para lembrar que essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que eu mais gosto de ver é céu azul. Que eu sempre lembro do meu pai. Meu pai, já contei para vocês a história, ele faleceu. E ele gostava de cantar uma música chamada Além do Céu Azul. E a música dizia assim: além do céu azul foi Jesus preparar um lugar para dar a quem a vitória alcançar. No livro do Apocalipse capítulo 3 está escrito: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa. Quem é o vencedor? Para a igreja de Laodiceia ele diz: eis estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Jesus quer entrar na tua vida. E quando você tem Jesus, você é mais do que um vencedor. Não importa os seus pecados, não importa os seus erros, não importa quem você é, não importa o tamanho do teu mar. Jesus é melhor do que qualquer coisa. Porque quem não crê em Jesus nesse mundo sofre, mas não tem esperança de futuro. O mundo acaba aqui. Mas quem crê em Jesus, toda vez que olha para o céu, e Deus deu um céu azul para nós hoje, ele lembra: existe algo além disso aqui. Existe algo além das lágrimas. Existe algo além da separação. Existe algo além da morte, além do pecado, além dos mistérios, além das tempestades. Vamos orar, querido Deus. Nós estamos com os olhos fechados para nos concentrar em Ti,
Mas o nosso pedido do coração é: abra os nossos olhos para a gente entender que existe algo além do que vivemos aqui. Obrigado, porque a maior promessa da tua palavra é que um dia o Senhor vai voltar. Só que os dias passam e a gente se esquece dessa promessa. A gente cresce, a gente perde a inocência de uma criança que quer ver Jesus voltar o quanto antes. Acaba que o mundo esfria tanto a gente que a gente fica olhando para os nossos mundos, para o nosso trabalho, para a nossa casa, e a esperança vai se apagando no nosso coração. Nessa manhã, Senhor, reaviva quem precisa ser reavivado. Por favor, Senhor, fortaleça aquele que se sente fraco. Derrama a porção dobrada do Teu Santo Espírito para aquele que está precisando. Devolve as visões do céu para aquele que já perdeu o sonho, Senhor, e está vivendo uma vida de pesadelo. Senhor, nos ajude a entender que embora a gente chore, tenham lágrimas, provações, aflições, não tira de nós o bom ânimo de entender que no final existe algo que é melhor para nós, que é fiel e verdadeiro. Não deixa a gente perder os olhos da esperança, os olhos da fé. Obrigado porque a Tua palavra diz que quando nós estamos fracos é que o Senhor nos torna fortes. Por isso, ao sair dessa igreja, que ninguém se sinta fraco, mas saia daqui forte. Meu último pedido, Senhor, são por essas crianças aqui. A gente está vivendo num mundo que a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas, Senhor, cuida dos passos dessas crianças. Cuida dos passos desses pais que estão aqui, Senhor, para serem bênção na vida dos seus filhos, para plantarem coisas boas, para que os filhos não percam a esperança. Mas eu tenho mais um pedido, Senhor. E esse pedido é por aquelas crianças que cresceram nessa igreja, que quem sabe foram desbravadores, aventureiros, que vieram nessas salinhas aqui, mas hoje desistiram, Senhor. Hoje perderam o sonho da volta de Jesus. Aonde quer que elas estejam nesse momento, Senhor, pelo Teu poder, Teu Santo Espírito, toca o coração delas e faz ela lembrar alguma memória boa desse lugar, da Tua causa, da Tua palavra. Faz ela sentir saudade do Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço a quem está do seu lado e diz assim: eu quero te ver no céu, não desista. Deus abençoe a todos. Obrigado para quem acompanhou a gente na internet também. Que você tenha um bom sábado.